de um professor, o professor Wagner Marques. Quem é o professor Wagner Marques? É um cara formado que tem doutorado em História. Mas vamos lá, mano. Às vezes eu mesmo me confundo, viu, GDS? Professor, qual é o caminho para chegar muito rápido? Qual é o caminho para chegar até o doutorado? Escola, ensino fundamental, médio, depois? Depois do ensino médio, você faz um curso de graduação. Minha trajetória eu fiz uma graduação no ensino superior, no curso de História. Terminei a minha graduação em História. Por quanto tempo estudando? 4 anos. 4 anos. Uma graduação de 4 anos em História. Terminei minha graduação em História, eu fiz um mestrado num programa de Ciências da Religião, onde eu pesquisei 2 anos. Eu pesquisei a conversão de pessoas filiadas ao primeiro comando da capital a igrejas pentecostais. Depois eu ingressei num programa de doutorado, que são 4 anos. Aí no doutorado eu pesquisei... Graduação, mestrado, são 4 anos. Mestrado, depois mais... 2 anos de mestrado. E depois mais 4 anos de doutorado. E aí no doutorado eu pesquisei as casualidades do crescimento evangélico nas periferias. O que você pesquisou? Na verdade eu quis estudar por que nas periferias as pessoas deixaram de ser católicas e passaram a ser evangélicas. As casualidades do crescimento evangélico nas periferias de São Paulo. Isso que eu pesquisei no doutorado, em 4 anos. Então, a minha graduação é de 2004 a 2007. Em 2011 eu entrei no mestrado, saí em 2013. Em 2014 eu fui preparar o meu projeto de doutorado, fui publicar o livro. E em 2015 eu entrei no doutorado e terminei em 2019. Eu fiquei cansado. Eu fiquei cansado só de ouvir o tanto. Foram 15 anos só estudando aí para chegar no doutorado. Isso fora ensino fundamental. E hoje o senhor leciona em Ferraz. Hoje eu sou professor aqui na Rede Municipal de Ferraz. Sou professor também em algumas universidades. E sou professor ministrando cursos para professores, dando formação de professores. Caramba! E para ser doutor, você tem que defender uma tese, né? Sim. Que é isso que você está explicando. Qual foi a tese mesmo que você defendeu? O título da minha tese foi chamado das Igrejas Menores nas Quebradas de Fé. A construção da hegemonia do pentecostalismo nas periferias de São Paulo. A tese, de modo geral, apontava que o crescimento evangélico nas periferias tinha uma data e tinha algumas razões. A data é a partir da década de 90. Então eu identifico a década de 90 como fundamental para o crescimento evangélico nas periferias. E aí na década de 90, começou a abrir um monte de igreja na quebrada. Se você pegar em dados censitários, só para você ter uma ideia, em 1980 os evangélicos eram 6,6% da representação social. Em 1970 era 6%. E quanto mais você vai afastando no tempo, menor é a representação evangélica social. Mas na década de 90, no censo de 91, os evangélicos saem de 6,6% e vão para 9%. No censo de 2000 vão para 15%. No censo de 2020 vão para 22%. E esse ano nós não tivemos censo. Nós teríamos censo demográfico esse ano, mas não tivemos. E nós estimamos que os evangélicos hoje estejam entre 29% a 33%. Em número absoluto, a gente está falando, Montanha, em mais de 60 milhões de brasileiros. A questão é, por que a quebrada virou crente? Por que a quebrada virou crente? Vamos lá. Então, tem algumas hipóteses, né? Então, até a década de 90, a periferia era, assim como o Brasil, hegemônico no universo religioso católico. Era o quê? Era Hegemônico? Hegemônico. O que é isso? A maioria na expressão da fé era no campo católico, né? E aí eu pego muito rap, o GD até viu minha tese, eu pego muito rap
para identificar como que o rap vai sacar essa mudança que está ocorrendo na quebrada. Por exemplo, os Racionais MCs. Na discografia dos Racionais, você vai ter os primeiros discos dos Racionais, Escolha Seu Caminho, Raio X do Brasil e Holocausto Urbano. São 3 discos que têm marcadores de violência policial, racismo e uma profunda desigualdade. Os caras estão cantando isso, né? Em um determinado momento, na década, nesses discos, toda vez que aparece uma ideia religiosa, quando os Racionais vão cantar alguma coisa religiosa, é no mundo afrocatólico. Então, por exemplo, a música clássica lá, Homem na Estrada, um lugar onde só tinha como atração o bar e o candomblé para se tomar a bênção, né? O Taíde DJ1 tem uma música chamada Corpo Fechado, que é essa ideia de fechar o corpo. Naquele filme lá, Cidade de Deus, o Dadinho fecha o corpo no terreiro para virar Zé Pequeno. Pode né? crer. Na música Fórmula Mágica da Paz, o Brau vai cantar: agradeço a Deus e aos orixás, parei no meio do caminho e olhei para trás. Então toda vez que o cenário religioso é cantado, é uma referência afrocatólica. Então você tem na quebrada um mundo de guerra, todo mundo matando todo mundo. Não à toa o Brau tem um disco chamado Holocausto Urbano. Qual que é a ideia de holocausto? É uma política de genocídio contra a população pobre, jovem, preta. Não, então ele vai dizer 27 anos, contrariando a estatística, né? Então você tem uma violência marcada, todo mundo matando todo mundo, a quebrada sem uma agência reguladora da violência, como vai surgir nos anos 2000 o PCC, e o pau quebrando. E quando se coloca um marcador religioso, é afrocatólico. Então é o orixá, o terreiro. Em um determinado momento, isso vai deixar de existir na música. Não só o Brau, Facção Central, Realidade Cruel, DMN, vários outros grupos estão apontando esse caminho. Até que tem uma música do Racionais chamado Qual Mentira Vou Acreditar, se vocês conhecem. Tem que saber. Então a parte que ele diz o seguinte, GD, ele fala um palavrão, né? Ih, baralho, olha só quem tá aí, o que esse mano tá fazendo aqui. Subiu na rua e estendendo a mão, Pai do Senhor, irmão. Bem diferente do estilo dos crentes, bobojaco, atoco, o bagulho tá quente. Ele vai dizer, Montanha, que tem um crente bem diferente do estilo dos crentes. E esse crente, ele vai dizer, tem do preto e do branco, entope o nariz. Ele fala da trajetória de um cara que tá caminhando na igreja, mas tá fazendo uma correria também. Então o Brau, ele sinaliza uma mudança na periferia, de que chegaram novos atores sociais, e esses novos atores, eles estão se cobrindo aí nas igrejas evangélicas pentecostais e não mais correndo com o terreiro. Essa é a minha preocupação. Minha preocupação é por que o Brau parou de cantar terreiro, por que o rap parou de cantar música afro e por que começou a cantar os crentes. Por exemplo, Vida Louca parte 1, né? Na Vida Louca parte 1 tem uma ideia de Abraão, e falar isso aqui perto do GD, que é do rap, né? É difícil, mano. Tem uma ideia que é Abraão junto com o Brau, e o Abraão tá preso e o Brau tá solto, né? E ele vai dizer, ó, mano, tentaram, nem deixaram ir no enterro do meu coroa. Aí tem uma parte que o Abraão fala assim, ó, visita aqui é sagrada, vagabundo não atravessa não. E o Brau vai dizer, mas na rua não é não. Até Jack tem que empasse pano, impostor, pede break. O que o Abraão tá falando? Mano, aqui na cadeia houve uma regulação, o partido chegou. A disciplina do partido chegou, mas na rua não é não. E aí a música começa assim, fé em Deus que ele é justo, o irmão nunca se esqueça, na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, onde estiver, seja lá como for, tenha fé porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente, no culto dessa noite, firmão segue quente, admira os crentes. A referência muda, o rap começa a cantar os crentes. No final dessa música, ele vai dizer, sou guerreiro do rap, sempre alta voltagem, um por um, Deus por nós, tamo aqui de passagem, vida é louca, eu não tenho dom pra vítima, justiça e liberdade,
2 dos 3 lemas do partido, né? Paz, Justiça e Liberdade. Justiça e Liberdade, a causa é legítima. O que que o Brau tá cantando? Tá cantando que a quebrada mudou, os crentes chegou e tá todo mundo conectado. Essa é uma realidade, Montanha, vivida na periferia, mas estranha na academia, estranha na literatura acadêmica, estranha na intelectualidade. Eu comecei a observar esse fenômeno. Você ouvia isso, vamos lá, você ouvia isso, quando você decidiu fazer doutorado, você já foi... Você, tipo, já foi direto nisso ou foi assim, mano, um dia você tava ouvindo uns rap e falou assim, mano, tem um bagulho diferente aqui. Antes do doutorado. Antes de pensar em doutorado. Foi um dia escutando a música, eu sempre escutei rap, né? E vim de quebrada, mas um dia escutando criticamente a música, né? Não escutando por escutar, lendo, ouvindo as estrofes, mano, por que o cara disse isso? O que que ele quis dizer com aquilo? Até que um dia eu dava aula no colégio no Ipiranga, tava no carro, e aí a música veio assim e me provocava. Eu tinha um caderninho do lado, comecei a anotar várias coisas e parei literalmente assim no farol fechado e perdi a dimensão do tempo. O farol abriu, fiquei lá um tempão e aí eu desenhei o rascunho do meu projeto de doutorado a partir da música Qual Mentira Vou Acreditar. Que a ideia era o seguinte: por que o Brau tá dizendo bem diferente do estilo dos crentes? Quem são esses crentes diferentes? Quando surgiram? Por que surgiram? Onde surgiram? E fui ver se na academia, se na universidade havia pesquisas parecidas. Foi isso que eu identifiquei.